Bom dia a todos os internautas que nos acompanham nessa manhã, tarde ou noite neste mundo nosso da internet e alta navegação. Sejam bem-vindos a mais um grupo da BC2 Campinas. É um prazer ter todos vocês conosco. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo do livro do Ajuste Fino do Universo. Teremos a apresentação da Mayra ali, que ela já está demonstrando para nós o livro agora, mas eu não sei se a tela está fixada em mim ou está mostrando todo mundo, mas se não tiver, ela estava mostrando a capa do nosso maravilhoso livro, O Ajuste Fino do Universo. Para caso você não esteja acompanhando a nossa série, dê uma olhada no nosso canal do YouTube, provavelmente esteja numa playlist do Ajuste Fino e acompanhe todos os nossos, está numa playlist, acompanhe todos os nossos estudos. Se você tiver grande curiosidade, você vai ver que dentro desse nosso estudo a gente tem feito menções a outros livros que nós já lemos. Acompanha, segue lá, dá um like no nosso canal e é isso. Para quem está nos acompanhando. Mas, para quem está aqui também, neste momento, no ao vivo, é um prazer ter vocês conosco. Acredito que todos aqui já conhecem o que é a ABC2, porém, vale só dar uma pequena pincelada, que a ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Nós somos um dos grupos da ABC2 no nosso Brasil, querido Brasilzão, e estamos estudando, como dito, o livro do Alistair McGrath, O Ajuste Fino do Universo. Tudo aquilo que nós dissemos aqui, ou vamos dizer, não necessariamente corresponda com aquilo que a nossa associação determine como regra deles, ou como perspectiva, como visão, mas é algo do nosso grupo, às vezes posições nossas. Então, é importante termos essa diferenciação de pensamentos e, como eu sempre digo, tudo aquilo que a gente diz aqui pode ser usado contra nós em algum momento. Brincadeira, gente. Eu gostaria de passar para a Marília, ela vai estar dando alguns recadinhos para nós. Ou como diria o Bible Talk, parafraseando ele, ou plagiando, os recados paroquiais desta ABC2 Campinas. Valeu, Arthur. Gente, queria só fazer um anúncio para todos. Para esse grupo acontecer, explicando um pouquinho o contexto, para esse grupo acontecer, a gente tem toda uma estrutura, tanto com relação à ABC2 a nível nacional, quanto com relação às pessoas de Campinas se reunirem. Vocês sabem que não é fácil reunir um grupo de pessoas quinzenalmente para se encontrarem e lerem um livro. Não é muito simples fazer isso acontecer, né? Não é simplesmente, vamos fazer, e aí no dia seguinte já está tudo pronto. Mas a gente tem uma história muito longa e temos uma estrutura que nos sustenta, né? E Deus tem sido, às 10 da manhã ainda, não é fácil. Deus tem sido muito bom com a gente, com o nosso grupo local. A gente tem sido muito abençoado, porque nós temos pessoas engajadas, pessoas interessadas. Nós temos cada um que está aqui, que tem acompanhado os estudos. Isso é um presente muito grande. E acho que todo mundo sabe aqui que eu sou a líder do grupo local, e eu sempre falo que é muito fácil liderar, porque esse grupo é muito gostoso, a gente se respeita, e acima de tudo a gente é amigo, e esse vai ser sempre a nossa marca. Uma das coisas que rola na nossa estrutura é que, além da pessoa líder, que sou eu e antes era o Gesiel, a gente tem a coliderança, que é um grupo que está junto com a líder, para mobilizar tudo que precisa ser mobilizado. E antigamente a gente já teve várias colideranças, né? Quando a gente começou com isso, estava eu, a Mayra e a Bia Paz e o Gesiel como líder. Depois, quando o Gesiel passou a liderança para mim, ficou o Gesiel como co-líder e a Ana Bia Furtado como co-líder. E agora que o Gesi está em outra fase, né, estudando lá nos Estados Unidos, ele vai ficar mais como nosso mentor, e eu proibi ele de sumir do nosso grupo, e a gente estruturou uma nova coliderança, porque, gente, é muito trabalho que tem que fazer, né? Então, eu queria apresentar para vocês agora os nossos colíderes. A Bia Furtado continua na coliderança, e agora o Arthur, esse digníssimo que vos fala antes, também está. E, claro, a Amanda Amaral também está fazendo parte da coliderança. Eu queria aproveitar e agradecer por vocês terem topado esse desafio. Não vai ser fácil, mas, assim, vai ser bem gostoso. Então, continuem, gente, continuem firmes e me ajudem
nessa missão, porque vale muito a pena, assim, para quem quer se aproximar mais do nosso grupo local e para quem está afim mesmo de ajudar na seleção dos livros, criar link do Meet, dar estudo, o meu inbox está sempre aberto para vocês mandarem mensagem e se engajarem, tá bom? Essa escolha de pessoas de coliderança é assim, são pessoas apaixonadas pela missão. Nós não somos pessoas super especiais que têm uma super especialização. Ai, nós temos pós-doutorado em ciência e religião. Não, nós somos pessoas interessadas, são apaixonadas pela missão de Jesus e apaixonadas por falar sobre fé e ciência, que é o modo como a gente faz missão. Então é isso, bem-vindos à Coliderança, Arthur e Amanda. Bia já está aí faz um tempo. E é isso, gente. Orem por nós, tá bom? Orem sempre pelo nosso grupo. E acho que agora eu passo a palavra direto para a Bia, que vai fazer o devocional, né? Legal. Obrigada, Má. Então, bom dia a todo mundo. Bom dia quem está chegando agora. Para o estudo de hoje, a gente lê os capítulos, 12, 13 e 14. Mas, na verdade, desde o estudo anterior, eu tenho refletido e me maravilhado mesmo com o livro, ao pensar nos detalhes da criação, né? E pensar como tem tantas coisas que passam desapercebidas por nós, que somos tão grandes, fisicamente falando, perto do que a gente está discutindo nos textos, né? Eu, pelo menos, mesmo com a formação em biologia e tudo, eu não consigo me lembrar em um momento da minha vida cotidiana em que eu parei para refletir sobre os mecanismos moleculares por trás da respiração, ou sobre como a comida que eu estava comendo estava sendo digerida e absorvida. Geralmente a gente não pensa muito sobre isso, e foi muito interessante refletir sobre isso de novo, depois de algum tempo fora da universidade. Eu queria que a gente lesse juntos, eu já estou com esse texto abertinho, mas queria que a gente lesse juntos o capítulo 8 de Provérbios. Então eu vou ler em voz alta, mas quem quiser acompanhar, fique à vontade. A gente vai ler do versículo, deixa eu ver aqui, do versículo 22, isso, até o versículo 30. Para quem já conhece, e para quem também tem os títulos ali na Bíblia, esse é o discurso da sabedoria, né? Então ela, nesse trechinho, vai falar um pouco sobre a criação e sobre como ela, a sabedoria, está envolvida nisso. Então vamos lá, no verso 22 diz assim: O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Eu gosto muito de Provérbios, na verdade, gosto muito do livro inteiro, mas gosto particularmente desse capítulo. E a gente percebe que na antiguidade, né, assim como nós, as pessoas não refletiam muito sobre a criação no nível molecular, e claro, nem tinha como, né? Não tinha nada que se assemelhasse ao nosso conhecimento atual sobre proteínas e ácidos nucleicos e pontes de hidrogênio, né, Alden? Também nada disso. Mas ainda assim, tem tantos aspectos e a gente consegue ver nesse trecho que a sabedoria está permeando cada aspecto da criação, seja o limite do mar, seja o limite de uma célula, e coisas que a gente ainda nem consegue distinguir, mesmo com o nosso conhecimento atual. Eu queria que a gente fizesse uma oração antes da gente começar. Pode ser, Arthur? Tranquilo? Tá bom. Então, eu queria que a gente fizesse uma oração juntos. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, rapidinho.
Bora nessa. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Pai. Quero te agradecer muito porque estamos reunidos hoje. Obrigada, Pai, por cada um de nós, por cada vida que está aqui. Seja conosco ao longo desse estudo, que teu Espírito Santo nos conduza, Senhor. Te peço muita sabedoria para nós e a gente sabe que o Senhor nos concede sabedoria pela tua graça, pela tua misericórdia. Te peço sabedoria, Senhor, para a Mayra que vai nos guiar, que ela possa estar tranquila, Senhor, nos falar e demonstrar o quanto ela estudou, o quanto ela se preparou para o estudo de hoje. Muito obrigada pela vida dela e pela dedicação do coração dela. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor nos dê entendimento e também nos permita compartilhar nosso conhecimento com as pessoas à nossa volta, para que os frutos desse grupo reverberem nas nossas vidas pessoais, acadêmicas, Pai, profissionais também, para que a gente alcance a todas as pessoas com a luz que o Senhor nos ilumina. Te agradeço muito por esse momento, Pai, ser conosco nesse sábado. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço. Amém. Pois bem. Agora nós vamos dar início, então, ao nosso estudo. Eu gostaria de pedir para a Mar abrir o seu microfone, se for de PowerPoint, compartilhar a sua tela e nos apresentar o estudo. Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vou fazer aqui a estruturinha. Paciência, para ficar bem ajustado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Me vendo e vendo minha tela? Perfeito. Deixa eu só fazer agora alguma coisa para que eu consiga ver melhor vocês, o chat e a tela. Calma aí. Pronto. Vamos testar. Não deu certo eu passar o slide. Calma aí. Espera. Fazer de novo, porque eu não estou passando o slide. Calma aí. Colocou a vista do apresentador, Má? Não coloquei. Vou fazer isso. É melhor, eu acho. É isso que você tem que fazer, só que você compartilhou. Ah, que ótima. Mas calma lá. Tipo isso. Agora foi. Acertei? Sim. Muito bem. Ai, gente, obrigada pela paciência. É assim que funciona a vida. Mas muito bem. Agora eu vou fazer o teste da mudança de slide. Sim? Uhul, foi. Oi. Muito bem. Então, gente, oi de novo. Eu sou a Mayra. Eu acho que a única informação que vocês precisam ter de mim nesse momento é que eu sou uma ótima bióloga para quem é pedagoga, ok? Então é isso que eu vou dizer para vocês já de início. Conto muito com a paciência, com a compreensão de vocês, com a generosidade também. Eu realmente quebrei minha cabeça para conseguir entender a argumentação desses capítulos. A gente vai seguir, nós já tivemos 4 encontros até aqui com o livro. Mas se vocês, como eu, por exemplo, eu não tenham conseguido acompanhar os encontros nos sábados de manhã, eu assisto as gravações. Então, caso você só tenha assistido as gravações, não tenha pego a discussão, ou não saiba nada que aconteceu até agora, eu vou te ajudar situando primeiro, tá bom? Então, os capítulos de hoje é do 12 ao 14. É bastante coisa. Então, eu vou fazer meio que uma apresentação na velocidade 1.2 para priorizar a nossa conversa no final. Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo, vão anotando aí com vocês ou vão já mandando no chat. E aí, no final, a gente vai compilando isso para conversar, tá bom? E aí, nós temos mais um encontro. Então, também, os pontos que ficarem abertos, a gente carrega com a gente para daqui 15 dias, que a gente vai ter a conclusão, o capítulo 15 é a conclusão, tá bom? A minha primeira referência para conseguir caminhar bem por aí foi
com o McGrath, que essa daí é a fotinho dele. Caso você não conhecia ainda esse ar tão de ternura que ele tem, eu sempre gosto de olhar para ele quando eu estou lendo o livro. Mas também eu precisei de ajuda para além dele. Então tem aí a equipe que eu contei, eu fui lá ouvir os materiais da BC2 em si, com o Marcelo, com o Roberto, também as coisas do Bibotalk, também fui atrás do Pedro Dutti para ver o que ele estava falando lá no Lab. Então eu sugiro também, caso fiquem dúvidas ou se vocês quiserem saber mais sobre tudo isso, podem ir lá neles. Mas eu também contei com a nossa equipe de ouro. Eu fui reassistir tudo que o pessoal já tinha falado e eu pensei em alguns principais conceitos para a gente conseguir chegar no estudo de hoje, não perdendo muita coisa. Então, para começar, a gente tem o Remember da fala da Bia. Basicamente, o que a Bia trouxe? A abertura da discussão sobre teologia natural e como que no século XX ela acabou sendo mais recorrentemente descrita como a busca por Deus nas ciências naturais na teologia cristã. Só que, então, o McGrath traz uma outra visão, que a teologia natural ela não seria a prova da crença cristã em Deus, mas que ela é coerente com a fé cristã em Deus. E aí, então, a gente pode olhar, por exemplo, para uma busca individual e coletiva por sentido e entender que é nessa busca de sentido que a gente olha para a natureza. Já achei um erro de digitação, vamos coletando essas estrelinhas douradas nos meus slides, gente. E aí a gente pode também entender, e a gente precisa entender, a natureza como um conceito socialmente construído, interpretado. Então, se a gente pode interpretar o conceito de natureza, que façamos isso com as nossas lentes cristãs. E aí a gente avança, então, para o próximo encontro, que foi com a Marília. Opa, aqui. Que foi com a Marília. Então, pós aquela descrição do século XX, a gente tem uma crise de confiança na teologia natural, porque praticamente, mesmo os cristãos se despiram tanto da revelação das escrituras, da tradição, para olhar para a natureza. E aí o McGrath traz para a gente um esforço para que a gente tenha uma teologia natural renovada. E é assim que ele vai desenvolver toda a argumentação do livro. Como que a gente pode se relacionar com a teologia natural de uma maneira efetivamente cristã. Aí ele coloca a questão do iluminismo, que ali naquele momento, a busca por uma justificativa racional para as crenças acabou gerando uma desconfiança nas escrituras, mas que com a nossa lente bem ajustada com a fé cristã, a gente percebe ali uma elegância intrasistêmica e uma fecundidade intrasistêmica, que foi algo extremamente central na fala da Má, para a gente entender como que a nossa fé acomoda bem a realidade. E aí as perguntas chaves daquela parte foram 3, que abriu toda a discussão, que é, peraí, pessoal, o cristianismo é sobre explicar ou sobre salvar? É dever da teologia natural deduzir a existência de Deus? Como a ciência e a teologia natural explicam as coisas? E aqui tem um ponto importante que a gente vai usar ao longo do nosso estudo hoje, que eu trouxe então para vocês. Quando a gente foi falar sobre isso, a Má, então, explicou como funciona essa explicação científica das coisas. Então, lembram aqui dessa explicação da acomodação dos fenômenos? Então, imaginem que esses pontinhos rosas eram um determinado fenômeno acontecendo, e essa gelatina aí cinza em volta foi uma teoria que acomodou, explicou, conseguiu descrever aquele fenômeno. E foi suficiente. Só que aí, então, começou a ter umas bolinhas de outra cor fora desse primeiro sistema que estava explicado. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta uma outra explicação que dê conta desses 2 fenômenos, até que a gente encontre alguma teoria que acomode as duas numa só. E aí, então, a gente tem uma teoria científica que acomoda melhor uma explicação para os fenômenos observados. Então, meio que esse é o mecanismo de explicação da ciência. Assim foi? Assim é, provavelmente assim será. E assim a gente não tem teorias estagnadas, mas teorias que vão acomodando os fenômenos observados. E isso pode mudar de acordo com a observação do que está acontecendo. E aí também com relação a como a teologia explicaria as coisas, a gente precisa muito se atentar a esse esqueminha que a Marília trouxe para a gente, que é, na visão cristã, essa elegância intrasistêmica e uma fecundidade para todas as outras áreas e das esferas sociais. E é assim que a gente chega na fala do Mateus.
Então, lá com Mateus, o que a gente foi entender? Que não somente a gente está falando sobre uma teologia abstrata, que olha para um Deus abstrato, mas estamos falando de uma teologia natural trinitária. O que significa isso? Primeiro a gente coloca num campo de conhecer o que não é. Ai, gente, essa foto do Mateus tá ótima, né? Eu peguei o print na hora certinha. Então a gente entende o deísmo, o teísmo e o trinitarismo. O deísmo, a gente até reconhece que tem essa força criadora, mas é uma força literalmente criadora, que cria e sai dessa criação. Depois a gente tem o teísmo, onde essa força criadora até permanece com a criação. Então é um agente que está aqui entre nós. Mas é somente no trinitarismo que a gente tem o caráter do Deus Trino. A gente tem Pai, Filho e Espírito Santo revelados para a sua criação. E aí essa coisa muda todo o paradigma, porque aí a gente tem esses 3 pontos que ele trouxe para a gente, que se implica no quê? Essa fé trinitária, uma teologia natural trinitária. No reconhecimento de um Deus revelado na criação, na sujeição ao domínio desse Deus e na contemplação, não apenas da criação, mas de Deus revelado na criação. E é assim que a gente traz uma outra perspectiva do que seria essa teologia natural. E aí um ponto muito importante é que não é possível desenvolver essa teologia natural a qual McGrath se refere sem se envolver com a cruz de Cristo. E aí então não é só a natureza que é finamente ajustada, é também a percepção que o cristão tem dela. E aí vejam que lugar de privilégio que nós como cristãos temos para essa observação da natureza, porque a gente tem muitas das chaves interpretativas para conseguir olhar para a natureza e desenvolver uma teologia natural que passe pela lente de Cristo. E aí, então, envolver-se com o mundo natural de uma perspectiva trinitária incentiva uma expectativa de que a natureza pode ecoar as suas origens e os seus objetivos. É somente com essa chave que a gente consegue realmente olhar para uma saudável, uma ajustada visão de teologia natural. E aí a gente... aqui, esse era o resumo do que eu acabei de falar, eu ia ler, mas tudo bem. A gente chega na fala do Alden. E aí o Alden, pum, Big Bang, ele começa a descrever coisas de um extremo ajuste fino, é quando a gente de fato chega nesse ponto do livro, e sobre fazer sentido do princípio antrópico. Tipo, o que faz o ser humano no meio disso tudo? Como assim existe a nossa vida? Como a Bia falou, tudo tão finamente ajustado. Como que eu não preciso mandar o meu corpo fazer nada para que ele possa absorver os nutrientes que eu estou comendo? O que está acontecendo para que esse ser humano exista? E o ser humano, porque é isso, falamos do ser humano, mas podemos olhar para todo o ambiente, para toda a natureza e identificar essa complexidade das coisas acontecendo. E aí, se você não entendeu muita coisa da fala do Alden, como eu, por conta dos limites de área, a única coisa que a gente tem que entender é que tudo é absolutamente finamente ajustado. Todas as estruturas dependem de grandezas extremamente precisas, com graus de variabilidade muito pequenos, onde qualquer coisa menos ou qualquer coisa mais intensa, menos intensa, maior ou menor, teria feito um baita desajuste para que a vida pudesse de fato acontecer. E aí é assim, com todas essas referências da nossa grande equipe, que a gente chega nos capítulos 12 e 14. Até aqui, tudo bem? Estão comigo? Ok. Então, a gente começa pelo 12, que são os catalisadores químicos e os condicionantes da evolução. E aí, aqui eu vou contar para vocês a primeira coisa que eu aprendi com esse livro. Não escolham um estudo para dar pela data que você está livre. Porque aí hoje eu tenho essa data livre e eu fiquei olhando e falei, nossa, que bom que o Alden já fez essa discussão, que aí eu não vou precisar falar nada das estruturas mínimas das coisas, porque eu não vou saber. Aí eu abri e falei, biologia, falei, que legal. Aí eu falei, não, mas vai passar. Aí passou, começou a falar de evolução. Eu falei, vixe. Mas tudo bem, vamos lá, que se o McGrath conseguiu me fazer entender essas coisas, eu espero ser minimamente capaz de ajudar vocês a entenderem essas coisas. E aí, então, ele vai perseguir um argumento central. Qual é o argumento central dele? A emergência da vida não pode ser estudada à parte do ambiente que cria as condições e fornece os recursos que a tornam possível. Então, ele vai, ao longo desses capítulos, e é o que ele está fazendo no livro, olhar para quais são as condições que forneceram os recursos para a nossa vida. E aí, a gente vai fazer isso junto aqui, tudo bem? A
primeira coisa, ele vai trazer esse Lawrence Henderson, que diz que se as propriedades fundamentais do universo fossem tais que a vida não pudesse acontecer, então a vida nunca teria emergido. Ou seja, se a gente pensar qualquer outra possibilidade na nossa cabeça de como o mundo poderia ser, não ia dar certo, porque ele só é assim por conta de coisas muito específicas. Em outras palavras, se você já tinha sonhado aí ou com o mundo do Willy Wonka ou com o mundo lá do Detona Ralph, cheio de doces, não dá para acontecer. Nem essa possibilidade, nem rios de Yakut, nem nuvens de algodão doce, não dá. E nem outra coisa que você já tenha sonhado na sua vida. Mas aí a gente segue. Por quê? Ele vai observar duas condições extremamente específicas para que essas coisas aconteçam. Que é, nós precisamos de um sistema metabólico de automanutenção. A gente, vou falar sempre que eu falar, a gente é a natureza como um todo. Tipo, todas as coisas precisam estar metabolicamente automantidas, mas elas também precisam que não só um indivíduo tenha isso, mas é necessário um sistema genético capaz de transmitir essa informação biológica. É meio que assim, Marília, que bom que você está aí funcionando. Faça os seus descendentes terem isso também, porque senão não adianta de nada. E ele vai começar a olhar para essas duas condições, para esses dois sistemas. Ele começa a falar do papel bioquímico dos metais de transição, que foi como que essas complexidades foram se formando, o que foi necessário. E ele faz uma super descrição do porquê que o hidrogênio seria necessário, porquê que o carbono, vai lá, um monte de coisa que eu não vou explicar porque eu não entendi, de verdade. Aí o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre. Aí ele fala, não, mas não era só isso, que aí depois tem uma outra fase, e aí tem mais uma fase, então tem tudo isso que seria absolutamente necessário para que as coisas tivessem ajustadas. E aí ele chega num ponto muito legal, que ele vai falar tanto da bioquímica da fotossíntese. Então, primeiro, o que ele diz? Para quem, inclusive, não é de fora. Que a fotossíntese é um meio bioquímico de converter luz em energia química, capaz de ser armazenada e que poderia ser utilizada para estimular o crescimento e a atividade das células. Então, esse foi um mecanismo encontrado e que as plantas começaram a crescer, por exemplo. E aí, não uma, não duas, não três, mas uma pluralidade sem fim de plantas. E aí, ok, parece simples, né? Porque é uma estrutura, uma resposta a um problema que se tinha, de que não era possível ter problema, a gente diz hoje, porque não era um problema de fato, né? Mas a gente vai trabalhar com essa expressão daqui a pouco. Eles resolvem um problema biológico com um mecanismo, que é a fotossíntese. Só que, gente, é um negocinho muito complicado, que eu fiquei procurando vários esquemas na internet para ver se eu entendia. E esse daqui era o mais completo. E eu falei assim, mas gente, isso daqui é muito complexo. Só que nessa complexidade, o que acontece? Olhem aqui. É complexo, ela acontece, só que o McGrath traz que a fotossíntese não é nem um processo particularmente eficiente, porque talvez 1% da luz caindo sobre os cloroplastos seja convertida em energia química. Um processo extremamente ineficiente. Só que, no entanto, a evolução encontra o seu caminho para soluções funcionais, e não necessariamente as melhores. E essa solução da fotossíntese foi suficientemente boa. E parece que é suficientemente boa até hoje, porque até onde eu sei é assim que elas vivem ainda. Então a gente começa a encontrar algumas camadas um pouco mais profundas de como essas coisas são realmente extremamente ajustadas. E aí, vejam só, a gente começa a ter consequências desse ajuste. Então, no processo de bioquímico da fotossíntese, a gente começa a ter oxigênio. Só que esse oxigênio, ele não é sozinho por aí. É muito oxigênio, porque daí, lá no processo da fotossíntese, parece que ficam oxigênios livres, eles começaram a se acumular, e aí aconteceram algumas coisas. Ele situa num processo de 2,2 bilhões de anos atrás, na era paleoprotezoica, que aí esse oxigênio disponível entregou uma outra possibilidade do caminho da evolução. Então, a gente encontra cianobactérias que podiam converter a luz solar, o dióxido de carbono e a água em carboidratos, e aí foi isso que foi produzindo oxigênio livre como resíduo. Só que daí o oxigênio era tóxico para os organismos anaeróbicos, e aí a própria cianobactéria, por causa desse surto de oxigênio, acabou por ser vítima do seu próprio sucesso, incapaz de prosperar num ambiente rico em oxigênio que ela mesma havia criado.
E aí, qual é a rota que é encontrada no meio de tanto oxigênio? 3 rotas químicas para o transporte de oxigênio, que foi as hemocianinas, as hemeritritrinas, é isso que fala? E as hemoglobinas. Não vou saber explicar o que cada uma delas faz, mas eu consegui entender que o caminho da evolução encontrou 3 rotas para usufruir desse produto que tinha sobrado ali, que era um oxigênio que ninguém dava bola, né? Então, tudo bem. Aí a gente segue, e assim a gente começa a observar esse ajuste fino que vai acontecendo. Parece que surgiu um problema, mas daí desse problema não era um problema na verdade, porque permitiu outros caminhos, porque esse recurso fosse usado para um outro tipo de vida poder existir, e aí isso vai acontecendo. E aí a gente chega no que ele propõe como um ajuste fino dos processos biológicos. Ele veio até agora falando do ajuste fino da química e agora dos processos biológicos. E olha a humildade que ele coloca assim na fala dele, que tudo isso serve para enfatizar, embora não explicar, o notável ajuste fino dos processos biológicos. Então, até aqui, estão comigo, perceberam que está tudo bem ajustadinho, certo? E é aí que a gente chega no capítulo 13, que são as origens da complexidade, o mecanismo da evolução. E aí, sem perder muito tempo, ele já vai direto com 2 pés no peito em Charles Darwin, na origem das espécies. Então, a gente chega em 1859, e aí ele já traz um axioma fundamental do darwinismo, que é o quê? A natureza é capaz de se ajustar por meio de mecanismos evolutivos, mesmo que esses ajustes finos leve apenas a uma solução funcional em vez de a melhor. Então, ele nos ajuda com essa descrição desse axioma do darwinismo, para a gente poder compreender como que não necessariamente as melhores ou as únicas possíveis coisas foram acontecendo, mas algumas que eram suficientemente boas para chegarmos onde estamos hoje. E aí a gente vai ter algumas reverberações dessas afirmações. Então a gente vai ter o Charles Kingsley, ele vai situando, eu coloquei sempre o ano para a gente ir acompanhando o que está acontecendo, tá bem? Então, vejam só, Kingsley vai dizer que a ordem criada é tal que tem uma capacidade dada ou imbuída para evoluir, na qual as novas estruturas podem literalmente ser ditas que emergem. Então, tem algo que vem a emergir, e não casualidades que venham a acontecer. Mas aí o Temple diz que a unidade do processo evolutivo carrega um testemunho mais eloquente da unidade do seu criador do que uma série de criações separadas. E aí observe, são 2 falas, que são 2 teorias, né? 2 afirmações teóricas, que olham para o que Darwin está propondo e reconhecem que tem ali algum sentido no que ele está propondo, não se despem da sua cosmovisão, não precisam, a afirmação que Darwin está fazendo não implica que as lentes cristãs sejam tiradas, que um criador seja tirado, mas conseguem já identificar uma certa emergência de algo. E olha aqui no Temple, reparem, que essa unidade do processo evolutivo carrega um testemunho mais eloquente de uma unidade do seu criador do que talvez uma série de criações separadas. Então, muito legal, a gente já vê naquele momento essas reverberações que nos ajudam a caminhar hoje. E aí, então, ele vem, o Darwin vem com muitas afirmações, né, que balança todas as estruturas, porque era muito diferente do que se tinha até então, como, por exemplo, o fixismo do Paley. E aí, vejam só, o que McGrath vai dizer com relação a essas argumentações de que Darwin, então, ceifa a fé cristã, que é exatamente ao contrário. É impossível refletir sobre as implicações metafísicas da biologia evolutiva contemporânea sem se tornar envolvido num debate a respeito de Deus. Então, McGrath traz essa legitimidade da teoria científica e fala, então agora vamos olhar para ela com a nossa lente cristã. Só que daí, depois de falar do darwinismo, o McGrath vai falar do neodarwinismo. Então, eu ilustrei aqui, então nosso Darwin ganha um bonezinho que é para ficar mais contemporâneo aí. E eu peguei mesmo a foto do livro, porque ia ser muita coisa para escrever. Então, eu vou ler aqui para vocês. A origem das espécies de Darwin forneceu ricas evidências em apoio à ideia da evolução biológica e propôs um mecanismo pelo qual ela pudesse funcionar, a seleção natural.
A ideia básica por trás dessa abordagem é que, em qualquer população, existe uma descendência com modificação devido à seleção natural. As mudanças ocorrem ao longo de muitas gerações, refletindo a pressão que o ambiente coloca sobre as muitas variedades genéticas, em termos da habilidade delas de adaptar-se e sobreviver. A abordagem pode ser resumida sob 4 pontos principais. Então, ó, se até agora alguém aqui não tinha entendido a teoria darwinista, você vai conseguir entender nesses 4 pontos, segundo McGrath. Eu confiei, porque era tudo que eu tinha de referência. Então, a gente vai ter a variação, a herança, a competição e a sobrevivência. Então, com relação à variação, os indivíduos, até mesmo irmãos, numa população, variam. Ok? Ok. Herança. De algum modo, essas variações podem ser transmitidas para a descendência. Ok? Ok. Competição. Mais descendência é produzida do que o ambiente pode suportar, havendo assim uma competição pelos recursos limitados, um dado que Darwin tomou emprestado de Thomas Malthus. E aí, por fim, sobrevivência. Aqueles indivíduos cujas características os tornam mais bem adaptados ao ambiente vivem, reproduzem-se e têm mais descendentes. Eu gostei muito dessa síntese em 4 pontos, porque, de fato, ela nos ajuda aquele processo de acomodação da observação dos fenômenos, lembra? Os fenômenos foram observados, ele acomoda, e do que eu vi aqui, tá tudo bem com relação ao meu Deus, assim, tipo, vamos pensar sobre isso juntos depois. Mas é isso, a teoria está aqui, ela está contida nesses 4 pontos. E aí a gente segue. A gente teve aqui aquele processo que eu já expliquei, explicou melhor, acomodou, e aí se tornou suficiente para explicar. Então, o melhor mecanismo para explicação com a evolução das espécies aconteceu e como ela deve ser entendida. Só que aí a gente pensa, então, qual é o lugar que o ser humano ocupa? Realmente é muito uma mudança de paradigma muito grande compreender essa questão da evolução, porque o ser humano acaba ocupando um lugar nesse processo muito diferente do que ele tinha até então, como ser criado, né, por Deus, tal. Só que tinha uma questão. Não tinha só essa abertura, não tinha só essa brecha para pensar, meu Deus, cadê o ser humano? O que aconteceu? Ainda tinham perguntas não respondidas dentro da teoria do Darwin. Se a gente fosse colocar nas ilustrações que a gente está colocando, ainda iam ter várias bolotinhas ao redor dessa acomodação. Ainda tinha muita coisa a ser explicada. E aí, como vocês estão vendo, o Darwin está sem bonezinho e agora a gente chega no neodarwinismo. E é assim que a gente vai conseguir explicar alguns pontinhos que estavam fora dessa acomodação de Darwin. Então, o que vai acontecer nesse momento da teoria do neodarwinismo? Vocês lembram desse nome aqui na escola? Alguém lembra de Mendel? Que palavra que vocês associam a Mendel? Eu só tenho uma palavra associada a ele. Quem? Aí. Muito bem, habemos ervilhas. Então, nós temos aqui Mendel, que era, gente, um monge lá na Áustria, que estava lá de boa, lá no monastério, estava lá tendo suas orações e tal, ele gostava muito de cuidar das coisas. E alguém falou assim, meu, você tá aí cuidando de tantas plantas, começa a fazer isso intencionalmente, sabe? Que ele começou a observar alguns fenômenos acontecendo. E ele levou tão a sério que num período de 7 anos, ele cultivou 28 mil pés de ervilhas e analisou, observou, fez um processo ali de pesquisa do que acontecia com aquele raio daquelas ervilhas lisas e rugosas, exatamente. Amarelas e verdes, o que estava acontecendo com aquelas ervilhas? E ele começou a observar isso. E aí ele conseguiu encontrar alguns princípios fundamentais da hereditariedade, que são 3. O primeiro, a hereditariedade de cada característica, tais como a cor da flor ou da semente, parece ser determinada por certas unidades ou fatores que são transmitidos para os descendentes. Tadã! Se vocês lembram disso aí também. 2. Uma planta individual herda uma dessas unidades de cada progenitor para cada um desses traços. Legal? E terceiro, características que não aparecem no indivíduo podem, no entanto, ser transmitidas para uma geração posterior. Várias bolotinhas que ficaram de fora começaram a ser melhor acomodadas. Mas a gente não para por aqui.
Porque daí o McGrath traz o Morgan, que diz assim, não sei quem está com o livro, está na página 188. Eu pus as referências caso vocês queiram ir vendo também, anotando. Era conhecido há algum tempo que a divisão de células biológicas era acompanhada pelo surgimento de pequenas estruturas em forma de bastonete, conhecidos como cromossomos. Alguns haviam especulado que esses cromossomos podiam ser responsáveis pela transmissão de informação hereditária. E aí Morgan foi capaz de fornecer uma esmagadora evidência de que esse era o caso, que os genes responsáveis por transmitir essa informação estavam fisicamente localizados nos cromossomos. E à medida que os microscópios com resolução decente foram desenvolvidos, foi possível que isso fosse confirmado visualmente. Então, o que acabou de acontecer de novo aqui? Uma nova acomodação. Então, a gente colocou ali mais uma explicação melhor ajustada à realidade, à observação da realidade. E é assim que a gente olha pela primeira vez para a possibilidade dessa estrutura interna do mecanismo de evolução. Não é somente olhar para grandes espécies evoluindo, mas entender o que dentro estava acontecendo. Mas a gente não tinha ainda essa complexidade aqui, não. A gente já está olhando para uma fita dupla. Não era isso que a gente tinha em mente. E aí, nessa hora do livro, gente, esse é o sticker que me representa. Eu me sentia assim a cada parágrafo que eu olhava. Por quê? A gente vai começar com Mischer. Mas do que são feitos? Ou depois? Vou devagarinho que são vários. Com Levene. Não, mas a minha estrutura é muito simples essa. São só 4 variantes. A gente vai ter... Não vou saber dizer os nomes das coisas, gente. A, G, T, C. Quem souber aí, manda no chat. Aí depois, Griffith. Teve uma epidemia em Londres e ele começou a observar que tinha uns negocinhos que chamava pneumococos vivos que adquiriam característica dos que já estavam mortos. Ele falou, peraí que tem um negócio acontecendo errado aqui que eu não tô conseguindo entender o que é. E aí depois o Avery. Como eles eram tão importantes para todas essas informações e mecanismos se eles eram tão simples, como o Levene falou, que eram só 4 variantes? Aí a gente chega, por fim, em 3 pessoas se comunicando loucamente ali, teoricamente, e conseguem encontrar uma estrutura de dupla hélice para o DNA e um mecanismo de emparelhamento para a cópia do material genético, que eu também não vou me dispor a explicar, porque assim, não vai estar tendo, mas quem lembra, ou se alguém quiser falar no chat dessas coisas, é uma estrutura extremamente complexa para replicar a informação desse material genético. As duplas lá entre esse AG, TC, acho que a Bia tá tentando explicar aqui no chat, salva aí, Bia, por favor. Enfim, um mecanismo extremamente complexo para que essas informações genéticas possam ser passadas às gerações. E é assim, então, que a gente consegue acomodar mais uma vez toda essa discussão e entender essa melhor forma, essa mais ajustada forma de explicar cientificamente esse fenômeno observado. E é assim, então, que o McGrath conclui essa questão do ajuste fino na biologia, que esse ajuste fino emerge por meio de um processo evolutivo no qual um organismo se adapta aos fatores ambientais. É como se a própria natureza fosse se ajustando finamente. Então, ele constrói muito bem essa argumentação e mostra de uma maneira incrível esse ajuste fino. Mas ele não para por aqui. Por quê? Que diante disso, se é tudo a natureza se ajustando, parece que a ideia de um planejamento é realmente erodida pelo darwinismo. Tipo, não tem como, diante disso tudo que a gente desenvolveu até aqui, falar que essas coisas foram planejadas, porque vocês viram, né? É muito um ajuste interno. Mas aí ele traz algumas considerações. Ele fala que nós temos que ter considerações funcionais, históricas e de vestigialidade. De uma forma bem simples, esses funcionais é de como as causalidades, como as coisas que vão acontecendo, têm as suas funções. É somente dentro dessas condições que isso poderia ter função adequada, que poderia estar adequado para que essa evolução acontecesse. Na questão histórica, eu fiquei embasbacada com o argumento dele, porque seriam tantas possibilidades distintas de combinação dos elementos, das condições, que não teria sido possível ainda
nós termos tentado todas as possibilidades. A gente estaria, faltaria, sei lá, estaremos em 30% das possibilidades de existência, mas já encontramos boas soluções. E tão boas soluções que a vida existe. Então, não foi necessário testar tudo para encontrar boas coisas. Ou seja, encontramos a possibilidade para a vida num número muito restrito de tentativa ao longo da história. E essa questão da vestigialidade, que nós ainda temos presente nas nossas espécies sinais de necessidades anteriores, mas que permaneceram com a gente, que deixaram esse vestígio desse processo que foi sendo sofrido pelas espécies. E que tudo isso indica a evoluptibilidade, ou seja, a capacidade de evoluir. Porque essa também é uma coisa que a gente lida com naturalidade, mas não é normal que as coisas tenham encaminhado para a vida. Elas poderiam perfeitamente, dentro dessa lógica de que a natureza vai se ajustando, não é necessário a vida. Por quê? Que dentre as milhões de bilhares de possibilidades, as coisas se ajustaram para a vida. Então, essa questão da evoluptibilidade mostra que a variação fenotípica hereditária proporcionou a vida. Isso é um fato que a gente vai ter que lidar, a gente vai ter que dormir pensando nisso. E aí, se a gente der um pouco mais de zoom para esse argumento que ele está trazendo, qual é a condição básica para essa evoluptibilidade? A estabilidade. Por mais que a gente ache que foi tudo extremamente belicoso, uma confusão de coisas, tudo isso só foi possível por condições extremamente estáveis, químicas e biológicas. E é assim que ele vai concluir essa sessão, dizendo que até a década de 1990, a maioria dos biólogos estava mais interessada nos resultados da variação. Porque imagina que legal você descobrir nossa, que legal que é assim que funciona esse mecanismo. Então, os cientistas, os biólogos, estavam interessados no resultado da variação, em vez de na sua origem, assumindo tacitamente que a origem e a manutenção da variabilidade eram, de algum modo, intrínsecos ao paradigma darwiniano, como se isso fosse um tipo de resultado automático. Agora está claro que não é o caso, e que uma explicação é exigida para como a evoluptibilidade emergiu e é mantida. E aí ele, com muita classe, vai explicar como que a gente consegue, através de uma teologia natural renovada, fazer essa explicação. Só para ilustrar essa questão da estabilidade, esses processos biológicos exigem a disponibilidade de um planeta estável, irradiado por uma fonte de energia capaz de conversar o armazenamento químico e a existência de um leque diverso de elementos químicos centrais com certas propriedades fundamentais antes que a vida se inicie, quanto mais evolua. Então ele lacra com esse argumento de que, a gente precisou de tudo extremamente ajustado, e aí a gente tem aqui essa ilustração, vou deixar vocês aí meio hipnotizados com esse ajuste fino enquanto tá um pouco de água. E assim ele conclui esse capítulo, e a gente chega no capítulo 14, sobre, então, os resultados da evolução, a direcionalidade da evolução. E aí ele abre falando sobre a teleologia da evolução. Não sei se é uma expressão nova para vocês, mas vamos lá que a gente vai entendendo isso juntos. Ele começa essa sessão falando que a ênfase no caráter sem propósito da seleção natural, encontrada em muitos relatos neodarwinianos populares no processo, é, portanto, nada mais que um floreio retórico sem fundamentos. Ou seja, se a gente olhar para a teleologia, ou seja, o sentido intrínseco das coisas, por meio da qual elas acontecem e têm uma finalidade, se a gente tirar isso da nossa observação da realidade só por conta da teoria de Darwin, é um erro, é um floreio retórico sem fundamentos. Porque Darwin, ele olha para o fenômeno acontecendo e descreve. A gente querer tirar o sentido teleológico da evolução é um outro plus, é uma outra teoria que pode ser legítima se ela for bem construída, mas ela não é intrínseca à teoria de Darwin. E aí vamos olhar que implicações isso tem para que a gente possa compreender melhor o que está acontecendo então. Que a gente pode ajustar os nossos conceitos. Porque aí o McGrath diz que, mas tudo bem, pode propor isso, né? Que essa teleologia então, é erradicada da nossa realidade.
Se a evolução demonstra ou não design, tanto faz. Intenções ou propósitos, tanto faz. O que inquestionavelmente ela faz é que ela demonstra uma direcionalidade. Seja ela por um fim teleológico, com algo que antecedentemente nos leva a um fim, ou por conta do ajuste que foi gerando mesmo ali interno, tem uma direcionalidade. E essa direcionalidade aponta para a vida. Até aqui tudo bem? Tá comigo? Sim? Se manifestem aí, gente. E aí isso nos leva a discutir a evolução, contingência e teleologia. Então a gente vai ter aqui algumas coisas para considerar. A gente vai considerar que, então, uma vez que dentro da biologia a gente erradica essa possibilidade da teleologia, a gente começa a pensar uma forma de se relacionar com a natureza em que ela não tenha um fim. Ela é esse encontro aí, essa dança entre a causalidade e é isso. E está acontecendo, tudo bem, isso permite que ela seja estudada. Só que o McGrath vai dizer, olha essa expressão que ele usa, que a teleologia é como a amante da biologia, a qual todos os biólogos precisam para viver, mas têm medo de serem vistos em público com ela. Então ele vai falar que, mesmo através dos discursos, das formas com que as pessoas falam, então, por exemplo, os genes procuraram alguma coisa, ou a natureza encontra a melhor forma. É sempre uma forma de mostrar que esses elementos foram tendo um sentido, foram tendo uma ação, foram tendo uma direção, mas num discurso em que não existe esse fim último, não existe esse fim último das coisas. Então ele vai colocar a teologia como a amante da biologia. Para além disso, ele vai trazer também que essa questão não implica nenhuma rejeição da explicação físico-química, nem uma explicação não causal. Ou seja, pensar que existe essa direcionalidade não nos impede de explicar físico-quimicamente esses fenômenos e também não nos impede de dar uma explicação causal, de observação, de conseguir, através de um método, acomodar aquele fenômeno observado. Tudo isso pode coexistir com essa análise, com essa observação da direcionalidade. E aí, nesse argumento, o que ele vai trazer? Ele vai trazer aqui uma fitinha VHS como exemplo, para ilustrar alguns teóricos. E se essa geração aqui é a geração 2000, muito provavelmente essa fitinha seria do Rei Leão. Então, eu trouxe aqui um VHS do Rei Leão para a gente observar. E ele vai trazer 2 autores que tentam experimentar essa coisa da realidade, das possibilidades da evolução, através do exemplo da fita. Então, o que ele diz? O primeiro, ele traz o Stephen Gould. O Stephen Gould vai dizer que, caso toda a história da evolução tivesse sido filmado... De vez em quando olha o chat, tá ótimo, gente. Se todo o processo da evolução fosse filmado e a gente voltasse essa fita e assistisse de novo, qualquer micropoeira, qualquer microalteração nessa linha faria com que tudo fosse absolutamente diferente. Todas as próximas condições seriam diferentes. Aqui na descrição que o McGrath traz quase todos os acontecimentos da história da vida se encaixam no reino da contingência, ou seja, a realidade que contém aquilo que aconteceu. É inútil falar de propósito, inevitabilidade histórica ou direção. Ou seja, aconteceu assim porque aconteceu. Se a gente voltar a fita de novo e acontecer de outro jeito, tudo bem, porque é isso mesmo que estava previsto que acontecesse. Só que o McGrath fala que, infelizmente, essa teoria, essa hipótese não pode ser provada de nenhuma forma. O único lugar onde isso pode acontecer é na cabeça do ser humano, que vai imaginar a evolução voltando e indo para frente. Então, a gente não consegue desenvolver, de fato, um argumento científico através dessa hipótese que não tem como ser testada. E aí, para dar uma cutucadinha, o que o McGrath vai fazer? Ele dá um ótimo exemplo, que e se, por exemplo, a questão do Titanic eu que trouxe como exemplo, tá? O exemplo do McGrath é só se. E o Beagle lá, que era o barco, caravela, o barquinho lá, a barqueta,
que o Darwin estivesse? E se ele tivesse afundado? Então, aqui que eu trouxe. E se a história de Titanic tivesse ido com Darwin? Darwin entrou super feliz lá no barco e o barco afundou. E aí nunca tivemos Darwin viajando pelos 7 mares. Como teriam sido as coisas? Será que outra pessoa teria descoberto tudo que ele descobriu? Será que a nossa ciência moderna estaria baseada através do que ele descobriu? Porque ele não teria existido. Então, o McGrath dá uma falseabilidade, uma falseada aí nessa teoria, pensando como que essas coisas teriam o devir. Outra pessoa teria pensado exatamente o que Darwin pensou? A gente nunca vai saber. O fato é que foi exatamente assim. E aí, nesse foi exatamente assim, o McGrath traz um outro autor, que é o Valen, que ele vai dizer que, pera, já que isso que está na nossa cabeça e a gente pode voltar uma vez a fita, então vamos fazer de conta que a gente pode voltar várias vezes a fita. Então esse é um outro experimento, que a gente vai voltar, igual se você fosse a criança assistindo Rei Leão mesmo, põe de novo, rebobina, põe de novo, rebobina, põe de novo, rebobina. E aí olha o que ele vai dizer, o McGrath. À primeira vista, um observador provavelmente iria notar a diferença entre as versões da fita. Pode ser que existiriam várias mudanças, né? Que cada vez fosse diferente. Só que para uma teoria de fato científica, tudo bem que ela está acontecendo na cabeça do ser humano, mas para essa teoria, ela não é suficiente você observar um acontecimento, depois o outro, e dizer que eles são diferentes entre si. Você precisa repetir várias vezes e começar a reparar o que acontece entre essas vezes. E aí o Valen vai dizer que num primeiro momento você até vai ver que é muito diferente, mas percebam, as contingências da história seriam tais que os resultados são diferentes em cada caso. Mas, num exame mais profundo, a situação se provaria mais complexa do que Gould concedeu. Apesar das diferenças, semelhanças emergiriam. Eu sei que está abstrato, porque isso de fato só pode acontecer na nossa cabeça, mas esse ponto que o McGrath traz e a argumentação que ele vai fazer depois daí não é uma hipotética, mas é literalmente o que acontece. Porque de uma forma ou de outra, a evolução é um constante repetir de fita. E aí eu vou tentar explicar aqui com a argumentação que o McGrath trouxe. Eu trouxe um outro argumento antes. Vou falar aqui primeiro desse. A gente chega, guarda esse ponto, a gente chega no Morris. E o Morris é a nossa primeira pessoa viva, gente. Fiquei tão feliz de encontrar um teórico vivo. E aí ele vai afirmar que enquanto o Gould e o Valen dizem que a vida seria diferente se voltasse às fitas, o Morris argumenta que se o nosso planeta fosse um pouco diferente, ou seja, voltou à fita e alguma coisa saiu diferente, se ele fosse um pouco diferente do que de fato é, então poderia a vida nunca ter emergido. Essa era uma possibilidade também. Os outros autores estavam tentando alfinetar a questão de não ter intencionalidade e várias coisas poderiam acontecer. Mas lembra que a gente já percebeu esse extremo ajuste fino? Contando com esse ajuste fino, Morris vai dizer que então, se voltar a fita, filho, vai ter queimado. Não tem o que acontecer. Porque somente assim a gente enxergaria a vida acontecendo. E aqui, então, é quando a gente chega nesse conceito da evolução convergente. Vejam só, o número de pontos finais evolutivos é limitado. A evolução convergente deve ser entendida como a tendência recorrente de organização biológica, de chegar à mesma solução para uma necessidade particular. É aqui o ponto que eu deixei em aberto. Então, na verdade, não precisamos nós fazer esse exercício hipotético imaginário de voltar à fita. A própria natureza parece que está fazendo isso. Por quê? Diversos problemas, diversas questões em diferentes espécies foram encontrando soluções extremamente parecidas para necessidades extremamente particulares. E aí vejam só o que isso vai gerar aqui no nosso desenho, na nossa argumentação. O McGrath vai trazer exemplos, por exemplo, da aerodinâmica de mariposas ou de animais que voam assim, que em nenhum momento uma mariposa cruzou com uma outra espécie e entregou os resultados dessa adaptação. Essas espécies foram encontrando resultados que no final são extremamente parecidos.
Da mesma forma, as teias que são feitas por alguns insetos, da mesma forma, os olhos, é extremamente... Eu fiquei embasbacada de novo com a argumentação que ele traz, de como que espécies tão diferentes encontraram os mesmos mecanismos para resolver a questão dos olhos, e a própria questão da fotossíntese, que a gente acha super simples entender o mecanismo, mas são quantas milhares, não sei se milhões de espécies de plantas que foram encontrando a mesma resposta para conseguir ter a sua energia. E aí, diante dessa grande complexidade, que a gente volta para o ponto, que distintos pontos de partida são transformados na direção de soluções comuns, via uma seriedade de caminhos bem percorridos. Olha esse ajuste fino. Então é como se a própria natureza estivesse passando essas fitas, só que convergindo para as mesmas resoluções. E essa resolução aponta para a vida. E aí o McGrath vai dar para a gente algo que ele chama de ilhas de estabilidade. É como se, imaginem, tipo, o oceano, tá ali tudo água, tudo água, tudo água, mas tinha algum ponto ali no meio, mesmo que pequeno, mesmo que improbabilíssimo de alguém encontrar, mas que não só alguém encontrou, mas várias espécies encontraram essas ilhas de estabilidade, como se todos os caminhos evolutivos fossem para ele chegar naqueles pontos de resolução de problema. E aí, nessa ideia das ilhas de estabilidade, ele traz um ótimo exemplo, ele traz uma afirmação de que, então, a gente consegue olhar para tudo isso, entendendo que o método científico é uma análise a posteriori e não uma previsão a priori. Nós podemos retrodizer e não predizer o futuro. O que ele traz com isso aqui? Que a gente consegue olhar para como as espécies foram se desenvolvendo e encontraram aquele ponto, mas a gente não consegue dizer com relação ao futuro se elas continuariam procurando outras possibilidades que não a vida. Que não tenha a vida, que não seja uma ilha de estabilidade. E aí eu trouxe aqui, para quem é familiarizado com os gráficos, é como se a ciência estivesse olhando para um gráfico, esse aqui é um gráfico do mercado financeiro, de um dia que já passou. O dia já passou, você vai lá, analisa as barras, foi para cá, foi para lá, tal, e o resultado é esse. Mas e na hora que está acontecendo? Na hora que está acontecendo o gráfico e está aqui no meio, por exemplo, e você não sabe para que direção vai. Você vai ser uma tendência de alta ou de baixa, e aí você só pode falar sobre o que pode acontecer com as suas previsões observadas a posteriori. E que então, se ao olhar para os fenômenos, a gente já consegue falar sobre essa extrema precisão e essa busca pelas ilhas de estabilidade, é o que a gente consegue falar cientificamente, que essas ilhas de estabilidade é o que está também adiante de nós. E assim, a gente encontra esse navegar que o McGrath está falando. Vejam só, o ponto central é que, porque os organismos chegam repetidamente às mesmas soluções biológicas, os olhos câmera dos vertebrados e dos cefalópodes sendo um caso em questão, isso não apenas sugere que haja um grau de previsibilidade no processo evolutivo, mas também aponta potencialmente para uma estrutura mais profunda da vida, uma paisagem metafórica através da qual a evolução deve necessariamente navegar. Essa busca por essas ilhas de estabilidade. Olha que genial, que sensacional, gente. E aí, então, a gente chega nessa uma das últimas sessões finais, que é repensando, então, a teleologia na evolução. E aí o McGrath vai trazer o Kingsley, que aí ele volta lá atrás, ele vai lá para 1871, recupera a fala de alguém que já estava falando sobre isso, que diz: sabíamos há muito tempo que Deus era tão sábio que poderia fazer todas as coisas. Mas veja, ele é muito mais sábio até mesmo do que isso, no sentido de que ele pode fazer com que todas as coisas façam a si mesmas. E assim ele coroa esse argumento no sentido de que, tudo bem, a gente pode não saber como Deus fez, a gente não precisa tirar o fato de que ele fez, mas agora a gente tem uma explicação um pouco melhor acomodada de como ele fez. E talvez ele tenha feito todas as coisas fazendo elas mesmas se fazerem. Show, né, gente? E aí, então, a gente chega
nesse último autor que vai trazer uma tentativa, ele usa essa expressão, né, de um termo imaculado metafisicamente. Então, ao invés de falar da questão teleológica, que já trazia imbuído em si a questão dos seus da sua base, né, do seu paradigma inicial, entender então a fé cristã que fala que tem que ter um sentido e por isso a gente olha para a natureza com sentido, o Percy tenta desenvolver esse conceito do Phineus. O McGrath até zoa assim um pouquinho essa palavra que não está ainda muito bem alocada, mas é a palavra que descreveria essa teleologia a posteriori, quando a ciência realmente pode olhar para o que nós vivemos e falar, peraí, existe um Phineus aqui. Existe algo, existe uma direcionalidade, existe essa navegação. A gente já está bem próximo do fim, gente. E aí, por fim, depois disso tudo, dessa argumentação linda, o McGrath retoma uma discussão que veio lá do capítulo 8, eu trouxe também um pedaço da página, que era para não escrever tanta coisa, que ele vai retomar Agostinho. Agostinho lá nos anos 400 depois de Cristo, desenvolvendo ali a grande contribuição teológica para a gente, antes de pegar qualquer uma dessas discussões que a gente conversou, antes de sequer imaginar uma possível teoria da evolução e sequer imaginar todo mundo genético, olha só como o McGrath sintetiza esses 5 pontos de Agostinho. Deus trouxe tudo à existência no momento específico. Até aqui, ótimo. 2. A ação da criação inclui a implantação de causalidades dentro do mundo, as quais emergiram ou evoluíram num estágio posterior, como e quando as condições apropriadas estivessem presentes. Essas rationes seminales exercem um papel altamente significativo no conceito de uma criação emergente e um desenvolvimento de Agostinho. 3. Esse processo de desenvolvimento deve ser visto como direcionado pela providência divina. 4. A imagem de uma semente dormente é uma analogia apropriada, mas não exata, para essas causalidades implantadas. E 5. Que a geração dessas sementes dormentes leva a formas biológicas fixas e determinadas. E com isso, uma que a gente revisite Agostinho, que mesmo produzindo com as referências do seu tempo, nos deu elementos para que a gente visite toda essa revisão desses capítulos que eu fiz e mais algumas coisas. E é assim que a gente segue para o nosso próximo estudo. A gente volta para o argumento central que ele tentou trazer ao longo desses capítulos, que é a emergência da vida não pode ser estudada a parte do ambiente que cria as condições e fornece os recursos que a tornam possível. Na minha opinião, ele conseguiu desenvolver super bem esse argumento central. Assim a gente revisou hoje, e aí a gente termina o estudo do livro daqui 15 dias, com o capítulo 15, a conclusão. Então, vocês colocam já aí na agenda de vocês. E muito obrigada, gente. Rolou aí, gente? Tudo bem? Todos bem? Muito bom. Excelente exposição. Assim, eu fiquei muito... Meu Deus! Tá ligado? É muito doido conforme vai sendo explicado. E eu tenho aquela pequena dificuldade que é a mesma sua, porque nós dois não somos dessa área e alguns outros, mas, assim, é sensacional. E, gente, eu gostaria então de estar abrindo agora para perguntas, questionamentos, críticas, sabatina e todas essas coisas se podem colocar a Mayra ou qualquer outra pessoa diante da parede, ou o próprio Alice McGrath, e abrirmos para esse espaço de caos, de ordem e de maravilhas. Brincadeira, mas... A gente vai pôr a Mayra na parede, não. Vamos combinar que as fáceis eu respondo, as difíceis vocês se viram aí. Daí, então, eu gostaria de estar abrindo agora para aqueles que estão com dúvidas ou querem retirar alguma coisa. Podem perguntar ou escrever no chat que a gente também lê aqui. Ô, Mar, eu só ia pedir, você pode fechar o PowerPoint? Obrigado, obrigado. Acho que o Josué tinha levantado a mão. Perdi um pouquinho aqui.
Isso, obrigado, Bia. Foi sem querer, gente, desculpa. Ah, beleza. Então, eu acho que eu vou fazer... É porque eu não tenho perguntas, eu tenho um comentário que eu vou tentar não transformar num seminário, assim. Mas talvez eu não consiga. Mas eu vou pegar, então, essa última parte da nossa discussão, na verdade, né, do livro. Em que ele fala um pouquinho sobre as ilhas de estabilidade e a evolução convergente. E eu comecei a refletir sobre isso um pouco livremente, assim, e pensar sobre algo que ele tinha dito, e também o Conway Morris, o que está vivo lá. Ele fala um pouquinho sobre rebobinar a fita, e tem aquele outro cara que fala, não, mas se a gente rebobinasse várias vezes, talvez uma vez a gente rebobine e dê uma coisa completamente diferente de fato, né? Mas se a gente rebobina várias vezes, talvez a gente tenha resultados que não sejam iguais, mas que se aproximem das coisas. E de fato, eu fico pensando, e daí talvez eu tenha dado uma viajada, né? Como diferentes caminhos podem ser traçados para o mesmo fim. Ele fala, por exemplo, da questão dos óleos, né? Tem os óleos compostos, tem os óleos em câmara, e diferentes caminhos são traçados. E se a gente pensar, por exemplo, nos mamíferos aquáticos, eles voltam para a água, mas ainda assim eles são mamíferos, então eles têm uma respiração pulmonar, não por brânquias, então eles não são peixes, mas eles estão na água, e tem toda essa coisa assim. A questão é que tanto os peixes quanto as baleias estão na água, mas para chegar na água, eles percorreram caminhos totalmente diferentes. E ainda assim, o caminho, o resultado que a gente observa é o mesmo. Estão na água, moram lá, né? De boa. Eu pensei muito, e fica uma dica talvez de leitura, para quem gosta do C.S. Lewis, ele tem outras ficções além das Crônicas de Nárnia, assim. Ele tem uma trilogia que chama Trilogia Cósmica, e o segundo livro chama Perelandra, que tem esse nome diferente, que é um planeta em que um dos personagens vai, e ele se depara com uma situação como se fosse a criação. Tem um homem e uma mulher, de fato ele chega lá, só tem a mulher na criação, e tem um ser maligno que fica tentando a mulher para que ela se desvie dos propósitos da criação. E daí o personagem principal, que chama Winston, ele se pergunta, nossa, mas por que Deus me mandou para cá? O que eu posso fazer para que essa mulher não seja tentada? E ele pensa, bom, a história desse mundo pode ser como a do meu mundo. A mulher vai ser tentada e ela vai cair em tentação, e a humanidade, entre aspas, porque eles não são humanos, né? Mas a humanidade vai cair, mas depois ele vai mandar o Salvador, então vai dar tudo certo. Mas aí ele pensou, e se não, sabe? E se eu tô aqui justamente para que não seja esse o caminho dessa vez? E isso me fez pensar no livro de Esther, tem aquela conversa entre Mordecai e Esther, em que ele pergunta para ela, você acha que só porque você é judia você não vai ser perseguida? Você vai ser a única a escapar? Se você não se posicionar, eu sei que outro caminho vai ser dado e os judeus vão ser salvos. Mas isso não foi justamente por isso que você está aqui, né? E daí eu pensei, uau, meu Deus, sabe? As coisas podem acontecer de várias formas, mas ainda assim elas aconteceram de uma, sabe? E essa forma que aconteceu é especial. Esse é o comentário. Perdão, gente. Queria só saber se vocês partilhavam da pira, assim. Sensacional, Ana. Acho que isso contribui muito. Ana não, Bia. Isso contribui muito para a gente pensar. Para isso, só que vamos tentar. Eu acho que quem é dono da sala consegue organizar aqui esse compartilhar de tela. Isso. E daí eu acho que é do Odetino. Aí, se conseguir tirar? Eu não estou conseguindo tirar o compartilhamento de tela. Só consigo tirar ele da reunião, mas... Ah, não, aí não. Aí não precisa, né? Você está nos ouvindo, Odetino? Sua tela está compartilhada aqui. Aí, obrigada. Valeu. Eu queria tirar uma dúvida.
Porque assim, eu não sei se eu fiquei viajando aqui na hora, que até eu tive que trocar de cômodo e tal, mas quando ele vai trabalhar assim a questão da evolução, ele vai defender mais uma questão assim singular ou pluralista? Eu não entendi, eu não sei se foi falado eu que tipo viajei nessa parte. Se assim a evolução, a contingência vem somente de uma espécie ou de várias espécies e aí vão ser evoluindo. Eu não sei se eu que viajei mesmo. Vamos lá. Do que eu reparei na argumentação dele, ele nem passa por isso, mas talvez alguém mais da área consiga responder isso, de identificar alguma outra expressão que o McGrath usou e responder essa pergunta do Arthur. Mas o que eu entendi, ele nem passa por essa discussão, assim. Na verdade, eu não entendi essa pergunta, amigo. Eu não entendi, desculpa. Não, foi até uma... Assim, como comentei, tipo, foi uma brisa minha, que teve até uma vez que eu ouvi assim, que tinha essa questão de evolução da espécie ou das espécies. Eu lembro que a Má tava falando disso, daí isso me remeteu. Aí eu não lembro, assim, se nessa hora, como comecei a viajar um pouco pensando, aí ela tinha comentado ou não. Aí eu queria ver se tinha falado algo sobre isso e tal. Que eu comecei a viajar aqui nos meus devaneios. Se a dúvida então foi essa. Eu acho que, de fato, ele não toca nesse ponto. Mas seria a questão das espécies no plural, ainda assim. Ele não toca muito nesse ponto. Mas ele fala sobre as espécies, não considerando a primeira forma de vida, mas já considerando que tem várias e tal. Beleza. Levi, pode perguntar. Beleza. Foi muito bom, Maia. Sua exposição, muito didática, muitos slides, né? Às vezes a gente é muito mais visual e a gente acaba compreendendo bem quando a gente tem bons slides assim, com os stickers, memes aí, etc. Eu também trabalhando com essa questão final que a Ana falou, do Morris, é isso, né? E eu acho que dois antes dele que propuseram essa questão da gente voltar. Eu queria só fazer uma pergunta para mim complementar a minha ideia, senão eu vou viajar. Quando ele propõe ali a questão da gente voltar à fita, né? E a gente tentar compreender como ocorreu o processo da evolução, e se voltar à fita que ele propõe, seria se nós estivéssemos ali presenciando ou apenas vendo a fita. Só para entender, para eu que vem uma coisa na minha cabeça aqui, eu queria tentar compartilhar. Vendo, assistindo isso. Se a gente hipoteticamente pudesse rebobinar e assistir de novo tudo o que aconteceu desde o início e observar o que foi acontecendo. Como se tudo tivesse voltado, aconteceu, e aí lá na frente, caso existisse ser humano, ele fosse estudar tudo o que aconteceu. Então, aparentemente, a gente estaria presenciando cada momento da evolução, mais ou menos isso, ali, presentes, né? Por quê? Eu estou lendo aquele livro Crença Cristã Avalizada, do Alvin Plantinga, e essa percepção de rebobinar a fita, ou estar ali presente, ela parece até meio kantiana, porque o Plantinga fala ali, quando ele traz uma exposição do pensamento de Kant, o Plantinga fala sobre o pensamento de Kant sobre os dois mundos, né? Os númenos e os fenômenos. Os númenos são as coisas em si, que são aquelas transcendentais que a gente não consegue ter acesso, é isso que Kant dizia, e os fenômenos são o que nós vemos, são a criação, que nós temos contato e que a nossa experiência, os nossos sentidos conseguem apreender, né? Kant dizia que a gente só consegue conhecer os fenômenos, não as coisas em si. E Kant falava o seguinte, que os fenômenos só existem, né? As coisas só existem, que nós conseguimos, com a sensibilidade, ter contato com elas e conhecer sobre o que elas são,
porque nós estamos vivos, ou seja, porque depende de nós, tá? Então, só resumindo assim o que o Plantinga fala ali sobre Kant, que os fenômenos e as coisas só existem, né, porque nós existimos. Então, Kant vai falar que se nós não existíssemos, os fenômenos, tudo que nós estamos vendo, sensorialmente, não existiria. Então, ou seja, a criação dependeria de nós estarmos vendo ali realmente cada processo dela para ela existir, né? Claro que não, né? Porque a criação não depende de nós para existir, né? O que Kant está dizendo é que a criação, o que nós vemos, os fenômenos, depende de nós para existir. Se nós não existíssemos, a criação não existiria, né? Então, realmente aí a gente foi lá para a última frase, não lembro de quem era, que você falou, que a gente não consegue retroagir, era isso? A gente só consegue, que você até usou o gráfico, né? Seria essa expressão, a gente só consegue analisar aquilo que já foi, mas não conseguiríamos claramente estar presentes, né? Fazendo essa rebobinação da fita, né? Então, por que eu achei até meio kantiano isso, né? Porque para Kant, em cada momento, então, da evolução, só existiu a evolução porque nós estávamos presentes em cada momento, né? O que é contra o pensamento cristão, né? Para as coisas existirem, nós não estamos presentes a cada momento, porque é ex nihilo, né? Veio antes de nós mesmos, né? Então, eu achei interessante porque esse conceito de rebobinar, estar presente em cada momento, pareceu meio kantiano. Não sei se deu para entender o que eu coloquei. Eu acho que... Márcia, quer falar alguma coisa? Só ia dizer que eu acompanhei o que ele colocou. Eu achei que tem algumas aproximações e sentidos, mas aí sai totalmente de onde eu consigo caminhar com segurança. Eu também. Mas achei interessante, Levi, essa aproximação. Inclusive, eu acho que a gente consegue fazer vários paralelos muito legais com a própria epistemologia do Plantinga. Eu acho isso bem possível, porque ele fala também sobre não só como a ciência é construída, que é um passo a mais, mas, primeiro, como nós conhecemos o mundo. E a ciência, se a gente não tem como conhecer o mundo, não tem como ter ciência também, né? Então, eu acho que é super legal, inclusive, se quiser trazer mais, com relação ao Kant, especificamente, eu não sei como o Plantinga coloca, e também não sei muito sobre ele, mas eu teria dificuldade de entender essa ideia de rebobinar a fita como algo... como uma ideia filosófica mesmo. Eu acho que é mais um exemplo que está sendo usado, né? Mas eu acho que tem uma aproximação mesmo, porque assim, o próprio fato da fita existir, né, da gente poder olhar para o passado, né, da gente poder reconstruir o passado, entender como as coisas funcionaram, tem a ver com a existência da vida humana, da nossa racionalidade, do modo como o ser humano olha para o mundo e quer conhecer o mundo. Então, acho que tem muito a ver, assim. Agora, daí resta a gente pensar se o fato da gente olhar para o passado diz mais sobre como a gente conhece o passado. Então, para a gente conhecer o passado, de fato, nós temos que existir, porque não existe o conhecimento se não tem um agente do conhecimento. Mas do próprio passado existir, eu concordo com você, que não é verdade que a existência do passado vai depender da gente, né, e dos mecanismos evolutivos, assim como você falou. Mas é muito interessante isso, porque o simples fato da gente poder conhecer as coisas é uma coisa muito especial, assim, do ser humano, né? A Bia falou do princípio antrópico, eu ainda não sei exatamente sobre o princípio antrópico fraco, forte, mas eu acho que o caminho é por aí mesmo. E pode trazer mais dessas aproximações, que elas enriquecem também, muito legal. Não, beleza. Posso comentar?
Não, eu só queria comentar, elogiar a Mayra aí, eu achei que foi muito legal, foi muito bom, para mim, pelo menos, esse ponto, principalmente, eu acho muito, dá para ver a sabedoria de Deus, né, como a Bia falou no começo, de que a gente pode apreciar as coisas, né, que a criação, o criado consegue ter percepção de si mesmo, eu acho muito bonito, e com certeza as coisas boas da evolução é poder fazer essas apresentações de PowerPoint maravilhosa, porque socorro, ficou muito bonito, Mário, parabéns, assim, de verdade, eu fiquei só, às vezes eu parava até de prestar atenção, ficava só olhando as bolinhas no fundo do PowerPoint, muito bom. Que bom, gente. Eu vou dar minha dica para vocês. Dica número 1, Canva. Dica número 2, eu gasto muito tempo fazendo slide, porque é exatamente o tempo que eu uso para preparar o estudo. Então, eu preparo já pensando a melhor forma de isso ficar representado. Então, eu vou tendo essa familiaridade. Boa, amiga, eu também faço isso, é ótimo, ficaram muito bonitos mesmo e muito didáticos também. Eu ia pedir para você falar um pouco, mas acho que o que eu tive dificuldade de entender, quer dizer, uma das coisas, né? Porque assim, toda essa parte da biologia, óbvio que assim, pega o que dá para pegar. Mas essa diferença e semelhança entre a direcionalidade e a teleologia. Porque parece que é uma nuance assim que ele coloca, né? Que a gente precisa para entender como aconteceu a evolução, que ela foi direcionada, mas aí para a gente falar em teleologia, aí extrapola o campo, né? O campo natural. Aí eu pedi para você tentar desenvolver um pouco isso para entender melhor, porque parece, pelo que eu entendi, ele fala, tudo bem a gente falar de direcionalidade, a gente vive falando disso e não percebe. E aí, a partir disso, a gente pode tirar a teleologia, mas a parte teleológica extrapola as ciências naturais. Foi isso que eu entendi, mas aí me confirma e pode falar. Você entendeu muito bem, mas eu posso tentar adequar em outras palavras para ver se talvez ficou em dúvida outras pessoas. Mas é uma questão que, de fato, quando... Lembra aquele filme Queimado, que a gente ficou lá no século XX, de com a visão teológica olhar para a natureza e tentar justificar a presença de Deus? Isso por si já não era realmente possível, porque você vinha, né? Você vinha com os seus preceitos teológicos, e um deles é a teleologia, ou seja, as coisas têm sim essa finalidade. E essa finalidade existe declaradamente porque Deus quer que tenha. É isso tudo que está no sentido atribuído à teleologia. Então, quando você vai olhar o mundo natural já com essa lente, você está burlando vários protocolos da ciência, do fazer científico, porque você já vem com isso. Então, o que ele vai dar abertura é, peraí, vamos não usar essa palavra, vamos deixar esse conceito de fora, vamos primeiro observar a realidade e observar o que está acontecendo. Só que o que acontece? Quando a gente observa essa realidade, a gente percebe essa direcionalidade. Chame do que você quiser, o fato é que isso se direcionou à vida. De alguma forma, essas ocasiões, essas coisas, levaram à vida. Então, a gente não consegue falar sobre o futuro, a gente não consegue trazer esse termo da teleologia, porque a gente não sabe exatamente, observacionalmente, o que vai acontecer depois. Mas observando o que aconteceu, e aí ali que ele entra com as ilhas de estabilidade, e vendo que isso sempre esteve presente e que por isso acontecer nós chegamos aqui hoje, podemos entender que essas ilhas vão continuar acontecendo. Então, ao invés de usar esse termo da teleologia, que ele vai trazer essa questão da direcionalidade. E aí aquela tentativa daquele termo lá do Phineas, que parece que não encaixou tão bem, mas ele era, como ele falou, imaculado metafisicamente para poder representar o que a teleologia diria, só que uma observação do que já aconteceu, e não prevendo o que aconteceria no futuro. Deu para ilustrar melhor? Sim, queria fazer uma pergunta complementar. Aí não sei se a Bia vai falar sobre isso ou vai mudar de assunto. A Bia levantou a mão. Vou falar sobre isso, mas é complementar. Tá, eu vou fazer aí você responde também. Então, entendi isso, fez sentido, mas aí eu penso no que eu ouviria, talvez, ao ouvir isso. Tipo, de algumas, sei lá, alguém poderia questionar, né? Como que as coisas estão sendo direcionadas para a vida, nesse sentido, se o próprio mecanismo que faz isso, que seria o mecanismo da seleção natural,
ocasiona tantas mortes? É bem essa a pergunta, não tem como, assim, não sei desenvolver mais, mas deu para entender? Tipo, Até abaixei a esse é mão, amiga. o bugzinho que dá. Oi? Até abaixei a mão. Mas, assim, eu entendo como isso pode acontecer, mas eu acho que fica essa questão, porque para ocorrer a seleção natural, pelo que eu entendo, os indivíduos que são geneticamente menos adaptados ou menos aptos a sobreviver naquele ambiente acabam morrendo e não tendo prole, né? Prole é a palavra. E aí, enfim, isso que fica a morte aí no meio. E porque essa é uma questão que as pessoas têm muito forte contra a seleção natural, porque leva à morte, leva à ideia de pecado e tudo mais. Então, acho que essa questão ela é importante, mas ela é meio difícil de responder. Deixo para vocês. Eu posso tentar rascunhar, mas vou rascunhar, tá bom? Só vou falar aqui com o microfone também o que o Levi perguntou. O que o Levi vai falar? Dentro daquelas duas possibilidades de, voltar a fita uma vez e ver que tudo seria muito diferente, ou voltar a fita várias vezes e perceber a constância que se tornaria, ele vai virar e vai falar assim, pode voltar a fita. Se qualquer coisa acontecer diferente, pode ser que você até veja coisas, mas são coisas sem vida. Não vai existir vida em qualquer mudança de fita que acontecer. E aí, por conta disso, ele aponta de novo para a questão do ajuste fino para as coisas serem como são hoje. Tudo bem disso, Levi? Isso, então, mesmo que volte a fita, não teria uma mudança diferente do que é hoje, é isso? Não, se tivesse mudança, não teria hoje. Essa é a argumentação dele. Ele fala que poderia haver até essa mudança, só que aí esquece qualquer possibilidade de vida. Entendi. Tá? Wellington, você quer colocar sua pergunta antes ou depois do rascunho de resposta para Má? Fazia parte da questão aí que vocês estão já discutindo. Então, vem. Põe aqui na mesa. Então, queria falar que foi muito da hora a apresentação, realmente. Foi bem visual. Bacana, mano. Parabéns. Outra coisa, sobre isso aí, Marília, na hora que você estava falando, eu consegui imaginar uma coisa a respeito da questão da morte, né? Eu imagino uma balança, sabe? Que nem aquela balança da justiça, sabe? Se a balança tivesse pendido muito pro lado da morte, nós não estaríamos aqui, né? Então eu acho que tem um peso do outro lado que está fazendo contrapeso forte o suficiente para que estejamos aqui, sabe? Eu não sei se essa balança ela tá estável, né? Os dois lados estão pesando igual, ou se a vida pesa mais, sabe? Mas com certeza a morte não pesou mais. Porque se ela tivesse pesado mais, nós não existiríamos. É isso que eu consegui pensar, imaginar, sabe? A partir disso aí. Eu posso retomar algumas coisas aqui? Não sei se o Wellington gostaria de dizer mais alguma coisa. Não, é só esse comentário que ela comentou isso aí. Eu achei interessante colocar isso em termos visuais também. Uhum. Pode continuar. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Eu acho que eu gosto da pergunta da Marília, né? Quando ela falou sobre a teologia. Eu acho que eu falei errado essa palavra. Teleologia. Isso. E a direcionalidade. É porque, assim, sei lá, na faculdade nunca. Eu não sei nem o que eu falei. Teleologia. Isso tá certo. Na faculdade, por exemplo, algo que era marretado, assim, a evolução não tem um propósito, não tem um propósito, não tem um propósito. De fato, não tem um propósito. Mas tinha sempre essa pergunta que a gente brincava assim, então qual é o sentido da vida? E daí a gente tentava responder por várias vertentes, assim, o sentido genético, o sentido metabólico, o sentido ecológico, e tentava responder assim,
e sempre ficava um pedaço faltando. Mas na questão da direcionalidade, tem uma direção, né? Que é um pouco o que a Má falou, a Má Marília e o Wellington também. De certa forma, se a gente vê, a vida está sempre tentando, parece que ela que é uma entidade intencional, né? Mas ela está sempre tentando se propagar. A seleção natural, de fato, seleciona os que estão mais aptos, esse processo, né, mecanismo que seleciona os que estão mais aptos a continuar vivendo e deixar mais descendentes. Então, isso é algo que eu acho que conversa com aquele ponto da não, só não vai rolar. A palavra não, teleologia, eu tive que ler. Dela ser a amante da biologia. A gente, assim, nenhum autor, e ele cita vários, né, vários autores no capítulo 14, vai dizer que existe esse propósito, mas ainda assim, o que a vida faz se não tentar se propagar, né? Essa é uma direção que eu encontro bem, bem explícita. Aí eu queria comentar sobre a questão das ilhas de estabilidade. Eu estava pensando muito sobre o estudo que o Matheus conduziu, quando a gente falou sobre enxergar com as lentes trinitárias e tal, e eu estava pensando que, bem, existe a estabilidade e existe a diversidade. Pensando nos olhos, por exemplo, que foi o exemplo que a gente estava comentando, né? Existem várias formas possíveis, digamos assim, vários modelos de olhos, mas existe essa estrutura análoga e existe essa função de ver, de enxergar, que se encontra, né? Que seria algo mais estável aí. E eu pensei, por exemplo, sobre a existência da diversidade, mas a existência da ordem. E se isso não seria condizente, né? Se a gente enxergar por essas lentes trinitárias. Justamente pensando que uma coisa não leva a outra, a gente não pode concluir uma coisa a partir da outra, mas ver que são condizentes, a existência de diversidade e a existência de ordem. E fiquei me perguntando se existe diversidade no caos. Essa é uma pergunta sincera que eu não sei responder, deixo para os filósofos. Terminei meu seminário, perdão, obrigada. Eu acho que Márcia, que gostaria de responder essa questão de filósofo. Não, eu vou anotando tudo e eu vou respondendo depois. Pode a Joyce primeiro, Beleza. depois a Má, depois o Wellington. Joyce, pode abrir então, por favor. Olá, tudo bem? Sou a Joyce, falo aqui de São Paulo. Assim, fico super feliz de acompanhar essa discussão super qualificada e profunda. E eu queria falar de um ponto de vista bem diferente, de fora da ciência. Eu tenho uma vivência, por conta da minha filha ter uma questão de saúde desde intraútero, eu tenho uma vivência hospitalar muito grande. E uma coisa que me marcou muito, uma coisa que me marcou muito foi numa ocasião, um cirurgião, PhD, bambambam, me falar uma coisa que me deixou muito intrigada. Ele falou, eu tenho como te explicar mecanismos fisiológicos, anatômicos, patológicos, eu posso te falar tudo isso, mas eu não tenho como te explicar como alguém, como um paciente que está em uma situação clínica super boa, e um paciente que está numa situação clínica super grave, são submetidos ao mesmo procedimento e aquele que estava bem morre e o que estava ruim fica bem. Então, eu acho que nesse momento a gente esbarra numa questão da teologia, que é o conceito, a categoria do mistério. Por que eu estou falando isso? Para derrubar qualquer argumento racional? Não, ao contrário. Quando o colega fala sobre a questão
kantiana, né, do vir a ser, se nós estamos, ou de não ser, se não estamos. A questão de rebobinar a fita, essa questão que eu estou entendendo essa questão como metodológica mesmo. Eu acho que tem uma questão importante na teleologia, que é a questão de resgatar para identificar, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que explicar para a senhorinha que vem do viés fundamentalista, que existe a ciência para explicar alguns fenômenos, a gente precisa acrescentar conhecimento, né? Então, eu fico pensando que essa discussão de vocês é muito interessante para combater essa tendência fundamentalista, neofundamentalista, que se apresenta dentro do cristianismo, por exemplo. Né? A gente tem uma ala grande, robusta, do cristianismo que vem fazendo isso, né? Que vem caminhando pelo fundamentalismo. Então, na verdade, a minha pergunta é para quem quiser responder, a Mayra ou quem quiser responder, como é que a gente trata o assunto de cuidar do meio ambiente, de cuidar da natureza, de entender essas questões com as pessoas que não têm essa qualificação de vocês, que viajam pelos vieses do fundamentalismo, mas que têm essa responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Como é que vocês resolveriam essa questão? Muito obrigada pelo convite da Mayra para participar. Estou amando. Que bom que você está aqui, Joyce. Queria poder te receber na Casa Céu, te dar muitos abraços. Mas já é bom partilhar o espaço, assim. Gente, então, falar sobre cuidado com a criação e falar o meu nome é tentador demais. Tem que vencer essa tentação. Eu literalmente preguei sobre isso no Culto da Céu domingo passado. Eu posso disponibilizar para todo mundo o link. Eu fiz um exercício de pensar não num espaço como esse, de pessoas intelectualmente dispostas a se relacionar com a ciência, mas foi uma pregação no culto, bem aberto. Então, assim, foi um exercício de fazer essa fala, né? E tem alguns materiais, eu posso indicar também a própria BC2, junto com a equipe do Labri, tem disponibilizado algumas conversas. Nós temos algumas ações nacionais e internacionais, de movimentos ecumênicos até, que têm cuidado dessa questão. Então, eu fecho o microfone e jogo algumas referências aqui no chat. Agora, como nós falarmos? Bom, primeiro, que é um exercício que a gente busca aqui através da BC2, é que toda pergunta honesta merece uma resposta honesta. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente se preparar, a gente estudar essas questões. Então, antes de falar sobre um assunto, temos que saber sobre ele. Então, que todo mundo se sinta inspirado a conhecer. Acho que a Joyce trouxe uma temática específica, mas a gente pode falar sobre qualquer temática desafiadora no diálogo com os fundamentalistas, né? E para depois disso, eu acho que um exemplo é o próprio Deus, que se fez homem e falou com a gente de uma forma que a gente entenderia. Ele teve que ser extremamente didático para que a gente entenda. E ele poderia ter feito de maneiras muito diferentes, mas fez dessa. Ele se fez entendível a nós. Então, acho que isso a gente leva como inspiração, né? De nos fazer entendíveis também a essas pessoas. E isso eu acredito muito que é no relacionamento. Você conhecer com quem você está falando, entender quais são as referências dela, por que ela pensa daquela forma, quais são os limites para que ela não consiga pensar como a gente pensa, e não o que a gente pensa, mas o que a gente entende que pode ser mais fértil assim para a fé cristã. E aí, depois desse movimento extremamente grande de escuta, e que pode levar uma vida inteira, por isso que nossa fé é no relacionamento, depois disso a gente fala, depois que a gente conquista esse lugar de ser ouvido, né? Mas também já ouvi com relação às dores de parto que o parto não pode durar a vida inteira, então também não adianta você passar 30 anos com uma pessoa esperando o momento de falar, né? A gente tem que encontrar ali esse lugar adequado de fazer o parto.
Mas aponta esses caminhos, assim, Joyce, nessa questão. É bastante desafiador. Um dos exercícios que a gente assume aqui na BC2 é de estar em constante exercício de escuta, negociação, conflito amoroso, dar testemunho nesse conflito, porque é muito comum, né? A gente ainda está falando de conflitos com os nossos irmãos em Cristo, né? Mas a gente também pode ter esses embates com pessoas que não têm a régua de Cristo nas suas atitudes, e aí quando a gente responde com amor, com gentileza, com humildade, aumenta a nossa chance de ser ouvido nos debates, né? Então essa também é uma forma. Maravilha. Acho que consegui responder um pouquinho. Vou partilhar aqui uns materiais no chat. Aí a Má falou de tirar foto, mas ainda a gente com mão levantada. E eu tenho alguma coisinha para dizer com relação à sua fala, Má. Mas vamos ver se o pessoal ainda responde sobre isso. Vamos só tirar foto antes, Má, porque aí começa a dar meio-dia e as pessoas têm que sair. Tudo bem? Aí a gente tira e volta no debate. Alguém tira comigo, gente, para ficar 2 prints? Quem puder abrir a câmera para aparecer na foto, aí aparece nosso Instagram também. Ó, o Alden com óculos aí. Eu tiro também, amiga. Pera lá, só deixa eu abrir o negócio. Você vai tirar primeiro ou eu tiro? Vamos junto. Faz 1, 2, 3, gente, senão. Senão não vai dar. Tá Então, bom. beleza. Eu vou contar, então. Tá. 1, 2, 3. Foi. Isso, no meu ninguém piscou. Eu acho muito engraçado quando eu tô assistindo gravações e aí tem esse momento. Proporcionamos essa alegria para quem está assistindo. Nossa, é verdade, tá gravando. Deixa pra depois, a galera precisa sair, por isso que eu quis antes. Desculpa aí, pessoal do YouTube, depois vocês veem a foto no Instagram, tá bom? Mas aproveita e manda bala aí, Max. Eu tava com a mão levantada. Ah, tá. É muito pontual o meu comentário. Foi sobre o que você falou de não ter propósito. Porque eu acho isso muito complicado, a gente falar tão categoricamente que a evolução não tem propósito, porque assim como a gente não consegue mostrar cientificamente que ela tem um propósito, a gente não consegue mostrar. Se eu falo, a evolução tem um propósito, mostre uma evidência disso. Eu não tenho. Mas eu também não tenho evidência que não tem propósito. Tipo, não tem evidência de nenhuma das duas coisas, porque isso extrapola o campo das ciências naturais. Isso é um campo muito filosófico e ou teológico, né? Então, é muito fácil a gente afirmar que... aliás, é muito difícil a gente afirmar que tem ou não, sabe? Isso me incomoda, porque as pessoas, no mínimo, deveriam adotar um certo ceticismo, porque você não consegue provar nenhum nem outro, né? Enfim, era só isso mesmo. Eu acho que o problema, talvez, entre aspas, mas porque a palavra propósito parece muito intencional, no sentido como se a evolução fosse uma entidade consciente com um propósito. Eu acho que esse que é o negócio, assim, do cuidado para não embutir nas coisas uma característica humana, como se, sei lá, as formigas querem servir a rainha porque elas amam a rainha dela, tipo, isso não seria o propósito das formigas operárias, por exemplo, perdão. Mas não sei se foi nesse sentido, mas acho que o problema não é exatamente a ideia de propósito, mas a palavra propósito tá meio carregada, assim. Sim, entendo. Mas era só isso mesmo. O Wellington queria falar? Então, na hora que... agora, não sei quem que falou, que estava falando sobre a diversidade na ordem e a diversidade no caos. Quem estava falando? Era a Mayra ou era a Beatriz? Era eu, se você quiser me responder. Tá. Não, eu lembrei de um negócio que eu li, nas pesquisas, né, na internet, eu acabei encontrando um arquivo sobre um mestrado, eu acho, lá de Portugal. Aí eu estava lendo sobre a formação do cânone, né, do Pentateuco. Aí ele me direcionou a um outro trabalho de um outro pesquisador que estava falando sobre a unidade dos capítulos 2 e 3 de Gênesis, falando sobre a formação, e toda a questão da categoria da mitologia, etc. E lá ele colocava uma maneira de interpretar
o início do capítulo 2 de uma forma muito interessante, assim, a partir da interpretação do Antigo Oriente Próximo do hebraico, né? Ele coloca lá, isso é uma coisa que faz me lembrar disso que a gente comenta, que você comentou. A ideia seria interpretar aquelas fontes das águas no início, né? Que ele fala no capítulo. Deixa eu até abrir aqui para eu não falar besteira aqui. Só para lembrar exatamente. Né, no versículo 5, fala que toda planta, toda erva do campo não brotava. E Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, não havia homem para lavrar a terra. Aí tem o verso 6. Um vapor, porém, subia na terra e regava toda a face da terra. Ele coloca a interpretação, que a interpretação correta seria uma quantidade de água inundava a terra desordenadamente, sabe? Ele coloca que esse verso teria que ser negativo e não positivo. Ele está aqui as nossas Bíblias interpretam como positivo, que regava a face da terra, mas na verdade a forma correta seria que inundava a terra. Ela não era apta para plantio porque ela estava inundada por água, como os antigos enfrentavam situações assim que não dava para plantar, não dava para usar a terra porque ela estava inundada. Aí ele coloca no texto que quando Deus faz surgir os rios, é a organização dessa inundação. É como se você desse, a partir de todo aquele caos e toda aquela energia que estava ali solta, liberada, sem nenhuma direcionalidade, quando ele faz surgir os rios, é como se ele desse direcionalidade a esse caos, a essa energia caótica. Então faz você colocar nesses dois lados, né? Existem dois lados nessa figura. Você tem primeiro o caos, uma energia fértil, vamos dizer assim, desordenada. E eu vejo muito de uma diversidade desordenada. É ruim, porque você tem diversidade, mas ela não tem ordem. Então não surge nada dela. Agora, uma diversidade ordenada é bem diferente. Esses rios que surgem, você começa a enxergar essa direcionalidade e, portanto, há uma diversidade ordenada que gera vida, né? Então, é interessante como existe diversidade dos dois lados, mas o que varia um no outro é ordem, né? E essa energia fértil de gerar coisas existem dos dois lados, no caos e na ordem. Porém, na ordem, ela é capaz de realmente estruturar e edificar coisas. E do outro lado, não. Eu acho que é bem interessante colocar dessa forma, usando a própria Bíblia mesmo para colocar isso. Era isso que eu tinha para colocar. Não, muito obrigada, Wellington. Me fez pensar no que você está falando e além também. Na verdade, gostei do pensamento. Se você puder me passar depois essa referência que você estava lendo, seria legal. Pode deixar, eu vou pesquisar. É que eu acabei perdendo o arquivo, mas eu vou procurar de novo. Aí eu posso estar passando lá no grupo, sim, para quem quiser pegar também. Ai, perfeito, perfeito. Obrigadão. Má, quer fazer uma fala final, amiga? Quero, eu vou fazer na pergunta que você jogou, porque bateu aqui forte. Eu acho, Má, que essa pergunta com relação a como pode falar dessa direcionalidade da evolução, sendo que tem muito mais morte do que vida, né? Eu acho que essa é uma pergunta genuinamente cristã, assim. Porque isso mostra o seu desconforto e o seu valor atribuído à vida. Então, a gente vem com a nossa visão trinitária de um Deus que não somente cria, mas redime toda a criação e que preza por esse relacionamento com seres vivos. Ele criou seres com vida, ele dotou-nos de fôlegos de vida para esse relacionamento. Então, quando você ouve essa questão da morte, te causa estranhamento, porque isso não seria o completamente bom que Deus criou.
Só que com as lentes não trinitárias, se a gente olhar para a evolução num discurso sem o propósito ou sentido, a gente não consegue nem atribuir um valor melhor à vida do que à morte. A gente não tem um cenário de que é bom que tem vida e é ruim que tem morte. Se for honestamente uma teoria científica observando a evolução, a gente pode se alegrar com a casualidade da vida, mas a gente não pode entender que ela era de fato para existir. Seria tudo bem se a pessoa que está fazendo essa argumentação for honesta, né? Falar que bom, ok, que existiu vida, ok, que tem essas mortes. E para além disso, desse distinção inicial dessas lentes, é o fato de que não só você valoriza a vida, como a vida de cada um dos indivíduos. No processo da evolução, de fato, a seleção não tem um apreço por cada indivíduo que foi se perdendo ao longo do caminho, mas a vida, de uma forma abstrata, foi acontecendo. A vida de uma forma onde espécies existem, onde os indivíduos são selecionados, e aí o foco é no produto final. O produto final é extremamente adaptado. Mas, de fato, os que estão indo das gerações anteriores não tem um apreço excelente per si, assim. E é somente em Cristo que a gente encontra esse valor absoluto, né? Então, acho que essa pergunta é genuinamente de alguém que se incomoda com o fato de que a outra possibilidade seria entender que, então, ou Deus de fato não existe, ou ele existe com características muito diferentes do Deus cristão. Porque, então, se a gente pensar numa possibilidade dessa existência de Deus, nessas outras possibilidades do que teria acontecido, isso bem, lembrando aqui do Mateus, bem contrafatual, bem história Marvel, seria pensar que, caso não tivesse essa direcionalidade para a vida, poderia ter uma direcionalidade para a morte. E a própria evolução poderia ter criado mecanismos não para que a vida acontecesse, mas para burlar a existência da vida. E se a gente fosse pensar na existência de um Deus nessa outra condição, seria um Deus extremamente mau. E não é. Pelo visto, nós realmente temos um Deus completamente bom, dentro dessa outra conjunto de fenômenos que a gente pode olhar, né? Então, acho que isso, mais uma vez, mostra o como que as lentes cristãs acomodam extremamente bem a realidade observada, né? E aí, mais uma vez, ela não explica Deus. Essas coisas não nos servem para explicar Deus, mas para observar como que tudo isso se acomoda também com a realidade. Acho que isso fecha bem o estudo de hoje. Muito bom, amiga. Obrigada por essa resposta. Acho que contemplou bastante. Ainda bem que ficou gravado, porque é muito boa. E eu vou encerrar a gravação, mas a gente pode ficar aqui conversando o tempo que vocês quiserem. Para quem está assistindo, vejam os próximos capítulos. Ainda falta, acho que, um estudo, né? Se não me engano, para finalizar o livro. E depois a gente vai partir para o estudo rápido, relativamente rápido, do livro A Escola do Messias, do Igor Miguel. Então já fica o convite, quem quiser adquirir o livro, ele está disponível inclusive em e-book, é bem baratinho, para acompanhar a leitura com a gente e a gente poder fazer as nossas discussões tão gostosas, tá bom? Então, tchau para a galera do YouTube. Parar.